Sexta-feira de alegria. Não necessariamente, né? Sei lá como é que vocês estão aí. Não sei se está todo mundo alegre. O fato é que hoje é sexta-feira. E daí, né? Vambora, vamos lá. Mais um dia chegando aqui. Hoje, na nossa live regulamentar, vou falar sobre um assunto de importância capital para todos aqueles que têm um coração humano dentro do seu peito, que é o assunto da paciência. Veja bem, o pessoal aqui falando, todo mundo aí com a gente, que bom. Vivian, Carol Oliveira aqui no Face com a gente, falando live maravilhosa de ontem, que bom, Carol, que você gostou. Então, Janaína, não é que ontem não teve, né? Eu falei pra vocês que não ia conseguir fazer a live ontem aqui na nosso horário regulamentar, que tava tenso aqui o negócio no consultório, não consegui parar, né? Mas aí eu fiz à noite a live no meu Instagram. E foi muito bom, né? A Carol aqui tava gostando, aqui tava elogiando. Que bom. Então, Manu Mascarenhas aí com a gente aí. Manu Mascarenhas é nossa aniversariante da semana. Que bom, todo mundo aí junto. Márcia, tudo bem, Márcia? Que bom. Então tá, né? Paciência. É exatamente sobre isso que eu vou falar hoje, sobre paciência, né? Ontem à noite a gente falou sobre felicidade, né? Então, quem não assistiu a live ontem, assista agora, depois da nossa... Depois assiste se quiser também, sei lá. Agora, hoje a gente vai falar sobre paciência. E aí a questão é a seguinte, olha só. Pessoal, preste atenção, né? É uma live mais cabeça aqui. Algumas pessoas já sabem disso, outras não. Mas tem um negócio chamado virtude humana, né? A virtude humana é uma disposição habitual do teu espírito. Então, as pessoas que fazem atos bons, preste atenção. As pessoas podem fazer atos bons, né? Sem querer, por equívoco, né? Assim, de vez em quando a pessoa faz um ato bom. Tem um monte de gente aí que é assim, o cara não tem nada na cabeça, mas aí faz coisas boas, né? A pessoa que ela é meio boazinha, mas também se você mudar a pessoa de posição, mudar a pessoa, né? A pessoa for tentada, né? Sei lá, se a pessoa estiver ali num cargo onde ela possa ser corrompida, de repente a pessoa até fica corrompida. Essa pessoa é uma pessoa que não tem a tal da virtude. Porque o que é virtude? A virtude humana é uma disposição habitual do seu espírito para você praticar atos bons. Isso é virtude humana, né? Algumas pessoas já sabem disso, outras não sabem. Mas esse que é o ponto. Você vê gente que faz coisinha muito boa, vê gente que tá sempre ali ajudando os outros, mas porque tá num ponto, né, da vida onde não tem tentação, tá no ponto da vida onde ninguém enche o saco dela, onde ela tá ali pra fazer aquilo mesmo, então a pessoa faz a coisa boa por equívoco, né? Não é por equívoco, mas faz a coisa boa porque, bem, nem tem como fazer uma coisa ruim, né? Tem gente que não tá nem numa posição onde possa roubar, onde possa ser um filho da mãe, onde possa matar, então o que sobra pra ela, né, é fazer a coisa boa, beleza. Isso já tá bom, né? Não tô dizendo que não é... que isso não é bom, não. Isso é melhor ser assim do que ser um grandíssimo filho da mãe, né? É evidente, né? Isso é evidente. Agora, olha só. Só que não necessariamente essa pessoa que faz coisas boas, né? Ela tem a tal da virtude. A virtude é o seguinte, meu amigo. Você que tá aí na tua casa e não rouba ninguém, eu quero ver se você for para Brasília, né? E for tentado a todo momento, né? Passar lá um projeto de lei que você, né? Que o cara vai lá e balança, né? 100 mil, 200 mil, 300 mil reais na tua cara. Eu quero ver se você consegue resistir a essa tentação. Então, bem, as pessoas que resistem a essa tentação, que resistem ao mal, mesmo, né, o mal te trazendo muitos benefícios, aí a gente pode dizer, essa pessoa tem a tal da virtude humana. Essa pessoa é uma pessoa virtuosa. Essa pessoa é uma pessoa que tem dentro do peito dela consolidado uns certos hábitos, né, hábitos de fazer o bem. Hábitos, né, de não se corromper, não é verdade? Então, por exemplo, uma pessoa... o tema de hoje é paciência, para quem está perguntando aí. A paciência é uma das virtudes humanas, tá? Só que eu estou explicando a virtude humana antes de explicar a paciência, antes de falar sobre a paciência em si. Então, uma pessoa que tem um filho, né, que não dá problema, que tem um filho que é um filho ótimo, um filho que não vai mal no colégio, um filho que não dá problema pra ninguém, um moleque ele é atento, um moleque ele é prestativo, a garotinha é boazinha, a garotinha ajuda os velhinhos, a garotinha escuta o que você tá falando. Ora, se você tem um filho desse, meu amigo, é fácil você ter paciência. Por quê? Porque, bem, aquela virtude não é recrutada. Quer dizer, a garota não te tira do sério, o menino não te tira do sério, você tá entendendo? Então, assim, você não é tentado, você não é motivado, você não tá ali sendo confrontado com o outro lado do teu espírito, que é o lado da ira, né? Que é o lado de você ficar da agressividade. Por quê? Porque, claro, aquela pessoazinha ali, boazinha, é uma pessoazinha que não te tenta, né? Ela não te tira do juízo, ela não te tira do sério, você tá entendendo? Então essa é a primeira coisa que tem que pensar na gente. Será que eu sou essa pessoa boazinha porque eu tô numa posição na vida onde eu não sou tentado em momento nenhum, não sou confrontado em momento nenhum?
Isso é um ponto que a gente tem que pensar, né? Então é fácil ficar botando o dedo na cara dos outros, falando que eles são os filhos da mãe, falando que essas pessoas, né, são umas pessoas invejosas, são as pessoas, né, mentirosas, são as pessoas preguiçosas. Pode ser que isso apareça na vida deles, né, na vida dos outros, porque eles são tentados, eles não têm a virtude ali com eles, tá? E você, pode ser que você, a gente também não tenha a maldita virtude, né? Não tem uma virtude. O que acontece é simplesmente que a gente não esteja numa posição de fazer o mal. Você está entendendo? Então essa é a primeira coisa. Esse é um movimento importantíssimo para empatia, tá? Um movimento importantíssimo para empatia. Você entendeu o seguinte, olha, pode ser que aquela outra pessoa ela seja um grande filho da mãe, seja um grande filho da, né? Vocês já entenderam? Porque ela está numa posição onde ela está tentada a fazer o mal. E se eu estivesse lá, meu amigo, pode ser que eu fizesse a mesmíssima coisa. Você tá? Então isso aqui é importante a gente pensar. Isso não é justificar o mal do outro, não. Não tô falando que você tem que ficar justificando o mal da outra pessoa. Tô só falando o seguinte. Você poderia estar na mesma posição, fazendo a mesma cagada. Porque você não tem ainda, você, né? A gente não tem ainda a tal da virtude, tá? A virtude que é uma disposição habitual do espírito de fazer coisas boas, beleza? As virtudes humanas, elas em geral, a gente põe como sendo 4 grandes pilares. São 4 as virtudes humanas que uma pessoa tem que desenvolver, ou deveria desenvolver, para dizer o seguinte, para a gente olhar para a pessoa e falar assim, essa aqui é uma pessoa confiável, essa aqui é uma pessoa boa, essa aqui é uma pessoa valente, essa aqui é uma pessoa que eu posso, de fato, né, posso botar minha mão no fogo por ela. A gente só pode, entre aspas, botar a mão no fogo para aquelas pessoas que têm as tais das 4 virtudes humanas bem consolidadas, né, bem consolidadas, tá bom? E essas virtudes, elas são justiça, prudência, fortaleza e temperança. É o nome dessas virtudes, onde a gente fala melhor sobre cada uma delas. É importante a gente falar para a gente poder se examinar, você tá entendendo? Muitas vezes a gente falha miseravelmente, por exemplo, na vida de estudo, ou falha miseravelmente no relacionamento com as pessoas, ou falha miseravelmente na fofoca ou na reclamação, porque a gente não tem uma dessas 4 virtudes, você tá entendendo? Então, a pessoa que não tem a fortaleza, por exemplo, é a pessoa que vai fraquejar, né? A pessoa que no primeiro momento onde ela precisa se posicionar, ela precisa dizer as ideias dela, precisa defender uma pessoa, um amigo, precisa defender um parente, ela não consegue, ela vai ter medo. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem a virtude ali da fortaleza. Ela não consegue resistir, né? Ela não resiste, você tá entendendo? Então, uma pessoa que não tem a fortaleza é uma pessoa fraquinha, né? Uma pessoa que na hora que ela precisar se posicionar, precisa defender a mãe, o pai, o irmão, um parente, um amigo que está sendo atacado, né? Ou a sua fé, ou as suas crenças, né? Essa pessoa, ela recua. Ela não consegue, né, tá ali, né? Não consegue, né, se manter de pé, não consegue se manter firme, porque faltou nela o cultivo dessa virtude, ou seja, ela não tem uma disposição habitual do seu espírito, ou seja, ela manifesta suas ideias quando o ambiente é propício. Quando o ambiente é propício, ela defende a sua fé, ela defende as suas ideias, ela até fala bem ali de uma pessoa. Agora, quando o ambiente é árido, quando o ambiente é inóspito, essa pessoa recua, ou seja, essa pessoa é uma covarde, tá? É uma covarde, é uma pessoa que você não pode confiar, né? Você vai confiar num amigo que num ambiente no qual você está sendo atacado, ele não vai te defender, ele vai ali até um pouco, até dar um sorrisinho assim, né? Vou até dar um risinho aqui para concordar com o grupo, para não ficar mal naquele grupo. Bem, essa é uma pessoa que não é confiável, e essa pessoa pode ser eu, pode ser você. A gente, né, tem que garantir as virtudes, né, pouco a pouco na nossa vida, tá bom? Então, virtude da justiça, da prudência, da fortaleza e da temperança. Agora, hoje eu não vou falar de nenhuma dessas. Eu queria falar de uma outra coisa muito mais interior, assim, uma coisa que é de fato uma necessidade que a gente cultive no nosso peito, que é a virtude da paciência, né? A virtude da paciência, ou seja, ser paciente é algo necessário para que a gente possa estar bem instalado na condição humana. E muitas vezes a gente entende a paciência pelo avesso. A gente entende a paciência como uma virtude ali próxima à fortaleza, né? E faria sentido que fosse assim. Veja bem, mas olha só que você tem um filho, né? Você tem um filho que está enchendo o seu saco, é um filho que não consegue estudar, é um filho que de fato dá problema, é um filho que não rende nos estudos, por exemplo, né? E você olha para aquela situação miserável, olha para aquela situação que é um saco, e você entende assim, eu preciso ter paciência, eu preciso suportar esse mau jeito do meu filho. Ou então você está olhando para tua noiva, para teu marido, sei lá, para a pessoa que convive contigo, e essa pessoa tem um mau hábito ali, que não é um mau hábito moral, não é nada assim, ele não é um filho da mãe, não é um filho da puta, mas ele tem um hábito ruim, não conseguindo se livrar de um hábito ruim. Aí você está olhando para aquela pessoa e fala assim, não, eu preciso ser paciente, né? Eu preciso ser paciente,
Então eu vou ter que suportar, eu vou resistir aqui dentro do meu peito, eu vou olhar para aquilo, eu vou resistir àquele mau hábito, eu vou resistir àquela vida, à vida daquela pessoa, você tá entendendo? Então olha só, esse é o ponto central da paciência, que eu quero conversar com vocês, que a paciência não é isso, você tá entendendo? A paciência não deveria ser isso, a paciência não deveria ser um movimento da fortaleza, não deveria ser um movimento da resistência, você tá entendendo? Mas deveria ser uma outra coisa, tá? Quando a gente aposta, né, quando a gente está olhando para uma situação qualquer, né, uma situação de um emprego nosso, por exemplo, que está ruim, um emprego nosso que a gente não está ganhando dinheiro, a gente não está sendo reconhecido, a gente não está tendo benefício naquele trabalho, mas a gente precisa continuar ali por um tempo, porque ou a gente deu a nossa palavra, ou porque a gente precisa daquele dinheiro, ou porque as pessoas precisam da gente, porque a gente deu a nossa palavra, né, a gente precisa entregar o produto, entregar o serviço, a gente precisa estar ali até o fim, né? Você vai precisar do quê? Você vai precisar de paciência nesse tempo, você vai precisar resistir, mas não apenas resistir. Olha o ponto aqui central. Se você entende a paciência como uma resistência, né, como uma necessidade uma necessidade de ser forte para estar ali, você em algum momento você vai quebrar, você em algum momento você vai se sentir absolutamente defraudado, você vai se sentir injustiçado, você vai explodir em algum momento, você está entendendo? Então preste atenção, a paciência, ela não deve ser entendida como, ela não pode ser entendida, serve para todos nós precisamos ter paciência na nossa vida, né? Paciência para continuar numa situação onde a gente está, paciência para a gente poder conviver com as pessoas, na verdade, como a gente já está dizendo aqui. Então olha só, a paciência, ela deve ser um movimento do amor, um movimento do teu coração, muito mais do que um movimento do teu braço, muito mais do que um movimento do teu braço, tá? Então vamos lá, pessoal, vocês estão aqui comigo, vocês estão prestando atenção já. Fala, olha só, Ítalo, entendi. Eu tenho que ter paciência com meu filho, você já está mapeando na tua cabeça aí, eu quero que vocês façam isso, entendeu? Eu quero que você comece a mapear, onde é que você tem que ter paciência, o que te custa, né? Paciência com teu filho, com teu marido, com teu noivo, no teu trabalho, né? Em geral essas coisas. Paciência para você ter frutos espirituais na tua religião, sei lá. Qual que é o lugar onde você tem que ter paciência aí, né? Para você poder continuar resistindo, né? Continuar no lugar onde você está. Então você vai começar a pensar o seguinte, olha só, Ítalo, estou entendendo o que você está falando. Se eu olhar para o meu trabalho, se eu olhar para a minha religião, se eu olhar para o meu relacionamento, se eu olhar, sei lá, para o meu corpo, né? E entender que eu tenho que esperar para ter o resultado, né? Eu posso fazer isso de dois modos. Eu posso fazer isso, né, resistindo, né, aguentando, ou eu posso fazer isso amando, ok? Esse é o que você tem que parar para pensar. A gente sempre deve apostar que o coração é o movimento correto da paciência. Que o coração, que o amor é o movimento correto para você poder adquirir a paciência profunda. A paciência é uma virtude tributária ao amor. Presta atenção. É uma virtude que deriva, é uma irmã mais nova, ela deve ser uma irmã mais nova do amor e não uma irmã mais nova da fortaleza, você está entendendo? Se a gente acha que a paciência é uma virtude que tem que vir do braço, ou seja, a capacidade de resistir, a gente vai se frustrar, como eu já disse. Mas é o contrário, é amar aquela situação. Ítalo, como fazer isso? Eu vou te dizer como fazer isso. É assim que você faz, olha só. Você está olhando para um filho teu, né, que o cara é um asno, aquele moleque é um burrico, aquele menino, ele não consegue, sei lá, aprender, não ler, o moleque não consegue se alfabetizar, o moleque ele dá problema, né? Ele tá tirando nota baixa. Ó, tem um jeito ali, de uma hora você vai assim, não, eu tenho que resistir. Esse é um jeito. O outro jeito é você amar esse moleque. Você olhar pro moleque e entender a dificuldade dele com amor, você tá entendendo? Olhar com o olhinho dele, você olhar pro mundo com o olhinho dele, você prestar atenção do jeito que ele tá prestando atenção no mundo. Isso é o amor possível, você tá entendendo? Aí quando você começa a amar outra pessoa, que você tem que ter paciência, quando você começa a amar o processo de adquirir a paciência, ou seja, amar o processo ali que envolve essa atitude do Espírito, você adquiriu a paciência plena. Você começa a ter de fato paciência. Você começa a suportar as coisas, mas não suportar com o braço, mas suportar com o coração. O problema é que o braço, ele não aguenta todo o peso do mundo nunca, você está entendendo? O coração, ao contrário, é um órgão complacente. O nosso coração aguenta tudo, tudo cabe no nosso coração. Todas as dores do mundo, todos os entusiasmos do mundo, todos os sofrimentos do mundo, todas as pessoas do mundo cabem no coração de um ser humano. O coração do ser humano é o órgão mais complacente que a gente tem. Ali tudo cabe, a gente consegue dilatar o nosso coração de um modo que todo o mundo cabe ali dentro. Ora, o braço não é assim. O nosso braço, né, o nosso músculo não sustenta todo o peso do mundo. Nunca vai conseguir sustentar todo o peso do mundo. Então veja bem, se você tem uma situação na tua vida que te desafia a ter paciência, muda a perspectiva.
Você estava olhando para essa situação até então como algo que você precisava resistir, né? Como algo que você precisava assim, eu vou aguentar isso aqui em segredo, eu vou aguentar isso aqui no meu, né? Eu vou aguentar isso aqui dentro de mim e não vou reclamar, né? Eu vou ficar quieto aqui, eu não vou me queixar da situação. Esse movimento, ele não vai durar por muito tempo, porque quem sustenta esse tipo de movimento é o teu braço, e o braço não aguenta o peso do mundo. Você está entendendo? O braço não aguenta o peso do mundo, porque o braço é algo que é só teu, você é fraco, eu sou fraco. O nosso coração não. O nosso coração, ele participa de um amor mais perfeito, que é o amor de Deus mesmo, você está entendendo? Então no nosso coração cabe tudo. No nosso coração cabe tudo, no nosso coração cabe tudo. A gente pode amar, a gente pode expandir o nosso amor infinitamente, quase porque o nosso amor, ele participa do amor de Deus mesmo. No limite é isso, né? No limite é isso. Então eu sou um ateu, eu não acredito em Deus. Beleza, meu amigo, eu não estou dizendo que não estou dizendo isso. Estou dizendo o seguinte: cada vez que você ama junto com o coração de Deus, quer você acredite em Deus, quer você não acredite em Deus, tá entendendo? Isso aí é problema é teu. Acreditar em Deus ou não, o problema é teu. A existência de Deus não é um problema da tua cabeça. A existência de Deus é uma questão da estrutura do mundo, você tá entendendo? Deus continua existindo, depende se você acredita nele ou não. O problema é teu se você acredita em Deus ou não, você tá entendendo? Mas cada vez que você pratica um ato de amor, que se ama com o teu coração, sendo ateu ou sendo religioso, pouco me importa, você tá entendendo? Você tá amando sustentado num amor maior. Você tá entendendo? É assim que funciona. Cada vez que a gente, né, sustenta o mundo com o nosso braço, você tá apostando na tua força. E beleza, às vezes tem que ser assim mesmo, você tá entendendo? Às vezes a gente precisa sustentar as coisas com o nosso braço. É assim mesmo. Agora, a paciência, meu amigo, se você tenta ter paciência, né, com o teu braço, você vai se frustrar sempre. Você vai se frustrar sempre por um motivo. A ignorância do outro é infinita também. A burrice do outro é infinita também, você está entendendo? A dificuldade do outro é infinita. Então não dá conta. Você não dá conta, você está entendendo? Não dá conta. Você tem que conseguir sustentar isso tudo com outro órgão chamado coração. É o amor que vai te dar a paciência. É só o amor que vai te dar a paciência. Isso aqui, meu amigo, até falou que não é fácil, mais ou menos. É só uma mudança de perspectiva. Tenta fazer isso. Quando você tiver uma situação na tua vida, né, mesmo assim, né, o teu filho, o teu trabalho, sei lá, o teu corpo mesmo, você tá entendendo assim? Para de querer fazer a coisa, né, no muque. Né? Isso é uma mudança de perspectiva. Faz a coisa com o coração. Então, por exemplo, eu tenho que ter paciência, por exemplo, para me manter nessa dieta aqui. Né? Eu tenho uma dieta, agora eu tenho que manter a dieta porque o médico falou que eu vou morrer se eu não mudar meus hábitos alimentares, então porque eu quero ficar mais bonito, mais bonita, então eu vou entrar numa dieta aqui. Se você fizer a dieta no muque, você não vai durar muito tempo. Você tem que ter uma mudança de perspectiva, você tem que começar a amar o processo, você tem que começar a amar o processo de mudança, você tem que começar a amar, né, o que você vai se transformar, você tem que começar a amar. Né? Por exemplo, você tem que visualizar naquilo que você vai se transformar, você tem que amar esse processo, tem que amar o resultado. É o amor que vai te sustentar nesses atos que vão ser vistos depois como um ato de paciência, você está entendendo? Esse é o ponto central. Exercite-se nessa mudança de perspectiva. Veja que aqui não é nada prático, não tem uma dica. Ítalo, me dê 5 dicas para ser mais paciente. Vai pra porra. Não tem isso, não dá para ter, você tá entendendo? Isso aí tudo, você dê 5 dicas para ser mais paciente, isso aqui é só para vender livro, isso é só para o post aí do Facebook bombar, você tá entendendo? Não é assim que funciona. Como é que você adquire a paciência? Exercitando o teu amor, mudando a perspectiva, fazendo as coisas caberem dentro do teu coração e não serem sustentadas com o teu braço, senão você vai estar frito, senão não vai conseguir, tá entendendo? Então, esse é o ponto central. Na próxima situação da tua vida que você precisar ter paciência, experimenta entrar nessa situação com o átrio e com o ventrículo do teu coração, né? Experimenta entrar ali naquela situação, tá? Com a amplitude do amor e não com a força do músculo, você tá entendendo? Aí você começa a conseguir, né? Aí o pessoal aí que perguntou uma ótima pergunta. E os sujeitos que são coração de pedra? E os sujeitos que têm coração duro? Aqueles sujeitos que, né, na linguagem técnica tem a esclerocardia. Como é que esses sujeitos fazem? Isso aqui é o remédio para o teu coração ficar mole, meu filho. Né? Esse é o remédio para o teu coração ficar mole, pra você amolecer o teu coração, pra você parar de ter esse coração duro, esse coração mesquinho. É você mudar a perspectiva. É um exercício. É assim que faz. Tudo na vida é exercício, tá entendendo? Poucas coisas caem prontas no teu peito, no teu colo para você degustar. A maior parte das coisas, você precisa se exercitar. A virtude é um exercício diário. Você precisa exercitar-se na virtude todo dia para deixar de ser uma bosta, né? A gente precisa fazer isso todo dia. E a gente precisa ir, né, circulando nas virtudes. Você vai, agora então eu sou um puta cara paciente. Mas você pode se tornar um fraquinho, porque faltou ter fortaleza. Então a gente precisa
né? Sempre ir compondo esse grande painel das virtudes. E a gente tem que entrar com essa coisa, assim, é justiça, fortaleza, prudência e temperança, você tá entendendo? Essas coisas que compõem as virtudes humanas. E aí a gente pode falar disso aqui em outro momento, conforme vocês quiserem aí, tá? A gente pode falar desse assunto. Beleza, pessoal? Mas é isso, né? Só pra gente entrar nesse final de semana, exercitando o amor do coração e não exercitando a força do braço apenas, né? É importante a gente ter um coração que saiba amar, é importante a gente ter um coração, né, amplo, né, complacente, que caibam as dores do mundo ali dentro, que caibam os entusiasmos, que caibam as expectativas, né, que a gente consiga olhar para o outro, né, e colocar o outro dentro do nosso coração, não só dentro da nossa cabeça, que a gente consiga olhar para os nossos próprios projetos com o coração e não só com a cabeça ou com o braço. O coração é um órgão fundamental para que a gente seja humano, né? Sem amor, meu amigo, é difícil viver nesse mundo, é difícil a gente ser feliz, é difícil a gente ter paciência, é difícil a gente conseguir estar próximo a outra pessoa, entregando valor para ela de verdade, né? Sendo relevante na vida dela de verdade, né? Muito difícil, né? É rigorosamente impossível a gente fazer isso. Então, exercitar no amor. Então, o final de semana todo aí, vou deixar vocês em paz, né? Só nos veremos novamente na segunda-feira. Um beijo, pessoal. Um abraço, bom final de semana, fiquem com Deus e até segunda. Tchau, tchau, pessoal.